Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje iniciando um novo horário, um novo dia, às terças-feiras, às 19 horas. Esperamos que vocês estejam todos aqui com a gente nesse momento, para falar um pouquinho do Evangelho em prol dos nossos animais. Mas antes de começarmos, vamos nesse momento elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus. Vamos nos conectando também aos nossos mentores, que tanto contribuíram para estarmos aqui, reunidos em nome do Mestre Jesus e em prol dos nossos irmãozinhos menores. Vamos também nos conectando com a presença de Maria, nossa mãezinha espiritual, que nos acalenta e nos conforta com o seu manto azul iluminado. Pedimos a esta mãezinha que nos leve até a presença de Jesus, nosso mestre, nosso irmão, a quem agradecemos pelos exemplos e ensinamentos e pedimos, mestre, se conosco hoje e sempre. Juntos do Mestre Jesus, chegamos até Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, onde agradecemos pelo dom da vida e por mais essa oportunidade de reencarnação, e elevamos a Ti, Pai, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, mais preparados, podemos iniciar o nosso encontro. Já peço para que vocês separem um recipiente com água que vai ser magnetizado ao longo da nossa preleção, para vocês e para os nossos animaizinhos também. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no lar. Muitas vezes já falamos desse tema aqui, muitos já fazem o Evangelho, mas cabe a nós reforçar esse momento, então vamos fazer juntos o Evangelho desta noite. E para isso, como comentamos, vamos separar a água já para nós e para os nossos animais. E nós começamos com uma prece simples como essa que fizemos agora. E agora nós vamos abrir o Evangelho. Então, quem não tiver o Evangelho, pode ser a Bíblia, não tem problema. Então, nós vamos abrir e vamos refletir um pouco sobre o tema que aparece, né? Que a espiritualidade nos envia. Hoje o nosso tema vai ser sobre bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E o Evangelho nos explica que as dores e provas da vida não são castigos, mas experiências que nos auxiliam no nosso progresso espiritual. São provas que nos educam e nos fortalecem. E são aquelas expiações, aquelas dificuldades que nos ajudam a reparar os erros do passado. Muitas vezes, diante das dificuldades, a gente se pergunta: por que isso acontece comigo? Por que o meu animalzinho sofre? Por que eu sofro? Porque Deus nos dá tantas provas. E é natural que o nosso coração sinta dor, que seja difícil. Mas quando a gente se revolta para aquela dor, né? Quando a gente fecha a porta, né, do nosso coração, isso é ruim, porque a gente se afasta de Deus, a gente se afasta
das equipes espirituais que estão aqui para nos ajudar também. Porque nós temos que lembrar que Deus é justo e bom. E nenhuma dor que Ele nos traz é inútil. Tudo serve para o nosso aprendizado. Então, quando a gente acolhe essa dor com calma, com fé, e transforma essa dor em aprendizado, é um fortalecimento para o nosso crescimento. Então, Jesus fala lá no Evangelho: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles vão rir. E eu acredito que é muito isso que a gente tem que levar em consideração. A certeza de que o sofrimento vem naquele momento, mas que depois nós seremos consolados por Jesus. Nós seremos consolados por Deus. Tudo isso nos dá força para lidar com todas essas dificuldades. Eu vou trazer uma história do Chico Xavier trouxe, que certa vez ele estava visitando uma senhora que estava muito aflita, porque o seu filho estava muito doente. E ela estava chorando e ela dizia: mas Chico, eu não consigo aceitar, porque meu filho sofre tanto assim, não é justo. E Chico, com serenidade, respondeu: minha irmã, quando a dor chega, muitas vezes não entendemos os desígnios de Deus, mas a calma e a confiança são como uma chave, abrem o coração para que a providência divina possa agir. E ele continuou: se nós confiarmos que o sofrimento nunca é castigo, mas é oportunidade de aprendizado e de renovação, isso nos trará paz no nosso coração. Então, o que Chico, disse ali, é exatamente o que Jesus nos traz. Que se estivermos aflitos, mas confiarmos na providência divina, isso vai nos trazer paz e calma para o coração. Quando os nossos animaizinhos estão doentes, se a gente ficar nervoso, ficar com o coração triste, eles também sentem isso. Eles sentem todas as nossas energias, eles sentem como nós estamos. Eles sentem as nossas angústias. Mas se a gente cultivar a calma, a tranquilidade, a serenidade, entregar nas mãos de Jesus todas as nossas aflições, nós abriremos o caminho para que o plano espiritual também nos auxilie. E os nossos irmãozinhos menores ficarão mais calmos e tranquilos. Porque se a gente está confiando, eles também vão confiar. Eles também estão passando por esse processo de aprendizado. A diferença é que a gente passa porque a gente precisa evoluir nesse caminho espiritual. E eles precisam evoluir nas experiências que eles estão aqui para aprender nessa vida. Então, que a gente possa lembrar, né, dessas palavras de Jesus, que bem-aventurados são aqueles que encontram nas aflições consolo divino, a fé, porque toda dor tem uma finalidade justa e amorosa que nos prepara para os caminhos de renovação. Que possamos mais uma vez entregar aos pés do Mestre Jesus todas as nossas aflições e angústias. Pois ele disse: bem-aventurados os aflitos, porque eu os aliviarei. E após a gente refletir sobre a mensagem de Jesus, nós fazemos as nossas vibrações. Então, convido a todos que fechem os olhos, que retornem à conexão com o Mestre Jesus e que doe aquilo que há de melhor no coração. E assim, vamos vibrar primeiramente por todo o universo, por todos os planetas, pelo nosso planeta Terra em transição.
vibrando muito também por todos os países, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Vibramos por todos aqueles doentes do corpo e da alma. Vibramos por aqueles em situação de rua, abandonados, pelas crianças, idosos e principalmente pelos animaizinhos abandonados. Vibramos muito pelo nosso Brasil, por toda a população brasileira e pelos nossos governantes. Vibramos pelos nossos lares, pelos nossos pets, por toda a nossa vizinhança. E pedimos que a doce paz do Mestre Jesus esteja em nossas casas hoje e sempre. Pedimos licença para vibrar por cada um de nós, que possamos manter a fé e a serenidade diante de todas as dificuldades, que possamos lembrar de entregar as nossas aflições para Deus, para Jesus, e seguir em frente no nosso caminho de evolução. Pedimos também pela fluidificação das águas que separamos para nós e para os nossos animaizinhos. Agradecemos assim a espiritualidade que nos auxiliou e pedimos que possamos estar aqui reunidos na próxima semana, em nome de Deus e em nome de Jesus. Agradeço a todos a oportunidade. Fica aqui o convite para que façam o Evangelho semanalmente em suas casas, que separem um dia da semana, um dia e horário certinho para fazer o Evangelho, porque a espiritualidade estará lá nesse dia e nesse horário. Porque a importância do Evangelho no lar é levar a palavra não só para nós, mas para os nossos animaizinhos e manter a paz e a serenidade na nossa casa. E que possamos estar aqui reunidos na próxima semana. Muito obrigada pela oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.